Olá, meus amigos, continuando a lição número 2, a parte de segunda-feira, falando sobre a inquietação que contamina. Vamos então ver que as pessoas podem ter assim pensamentos e emitir palavras que muitas vezes assim se tornam uma murmuração, uma inquietação. Isso pode desagradar a Deus. Esse é o estudo que vamos fazer agora, na parte de segunda-feira, dia 5/7. A lição nos mostra que Deus pode ficar insatisfeito com a nossa forma de agir. Aconteceu isso com Miriam e Arão. Vamos discorrer então aqui nessa lição. Um pai queria mostrar ao seu filho, certa vez, que muitas vezes nós somos influenciados por atitudes de pessoas, por palavras de pessoas, que podem assim estragar até mesmo a nossa conduta, a nossa ética cristã. E o pai então viu uma maçã que estava na fruteira estragada, e o pai disse: filho, vem cá. Nós temos que entender, filho, que muitas vezes as pessoas podem nos fazer pecar. Nós somos influenciados pelas pessoas. Está vendo essa maçã aqui, que ela está estragada? O pai vai juntar junto com essas maçãs que estão boas. E daqui a 2 dias nós vamos ver o que vai acontecer. Depois de 2 dias, o pai chamou o filho e disse: filho, vem cá. Está vendo aquela maçã estragada? Está mais estragada ainda. Mas olha o que aconteceu com essas 3 maçãs que estavam em volta dela. Então o pai foi levantando e o menino pôde ver que do lado das maçãs que antes eram boas, havia uma podridão já começando. E o pai disse: filho, assim é na nossa vida. Quando nós nos associamos com pessoas boas, nós nos tornamos bons. Quando nós nos associamos com pessoas que muitas vezes são murmuradoras, são inquietas, são rebeldes, nós podemos assumir a posição dessas pessoas. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Basta a gente ver isso no trabalho, a gente vê amigos nossos que são inquietos, rebeldes, começam até um movimento contra um chefe, ou contra um patrão, ou contra a própria empresa. Vemos isso na igreja também. Então a gente olhava para as comissões de nomeação, ou para a própria comissão da igreja cada mês, a gente vê ali que as pessoas se tornam rebeldes, e pessoas às vezes não gostam das atitudes que os outros estão fazendo. Teve um diácono na igreja que ficou 10 anos sem conversar com o outro diácono. Sabe por quê? Porque um deles disse que queria colocar os bancos de uma certa forma. E houve uma discussão na comissão da igreja por causa da posição dos bancos. E esses 2 diáconos discutiram feio por causa disso. Os 2 ficaram 10 anos sem tomar a Santa Ceia. Um dia, no sábado à tarde, um deles se aproximou de um desses que brigou. Então os 2 já estavam brigados e um deles disse: irmão, vamos botar uma pedra em cima daquele nosso problema. O outro disse: eu não quero colocar pedra nenhuma. Se for para botar uma pedra para jogar na sua cabeça. Diz: ô irmão, calma, só quero conversar com o irmão. Vamos deixar aquele problema do lado lá. Vamos ler aqui na Bíblia, uma passagem bíblica que diz que a gente deve perdoar uns aos outros. O irmão disse: eu não vou ler coisa nenhuma que eu estou sem meu óculos. O irmão disse: olha, o irmão usa o mesmo grau que eu uso. Por favor, use o meu óculos e lê para a gente. O irmão começou a ler, enquanto estava lendo a passagem bíblica, ele disse: irmão, sabe que aquele nosso problema, olhando pelos seus óculos, parece bem menor? É verdade, o irmão está certo. Vamos resolver esse nosso problema, vamos tirar isso do nosso caminho, porque nós estamos sendo murmuradores e rebeldes e inquietos. E os 2 então fizeram as pazes. A Bíblia fala que Miriam e Arão, certas vezes, ficaram insatisfeitos com Moisés e com Deus. Olha, vamos à pergunta número 3. Diz assim: por que Miriam e Arão ficaram aborrecidos com Moisés? O que havia por trás dessa insatisfação? Números capítulo 12, de 1 a 3, diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, dizendo: por que Deus se revela somente a Moisés? Mas eles iniciaram o seguinte: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher estrangeira com quem ele havia se casado, porque havia se casado com uma mulher cuxita da terra de Midian. E disseram: porventura falou o Senhor Deus somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor Deus ouviu essa queixa. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Interessante que a Bíblia fala dessa murmuração de Miriam e Arão e menciona uma mansidão que Moisés possuía. Como se isso revidasse essa murmuração desses 2 irmãos de Moisés. Olha a resposta. A resposta da pergunta: por que Miriam e Arão ficaram insatisfeitos, aborrecidos com Moisés? A resposta é: eles ficaram chateados
por causa da mulher estrangeira com quem Moisés havia se casado. Mas, na verdade, isso era uma desculpa para esconder o aborrecimento e os ciúmes com o dom profético, assim, dado por Deus para Moisés. Interessante isso, que nem os mais bem preparados podem, assim, ou estão livres de serem, assim, contaminados pela insatisfação e pela murmuração e pela inquietação. Nós já falamos que a pessoa se torna inquieta quando a pessoa, por exemplo, não dorme bem, quando a pessoa tem problemas que ele não resolveu, quando a pessoa fica zangada com situações que ele está vivendo e não está bem adequado. Então a pessoa se torna inquieta, se torna murmurador e até rebelde. E nesse caso aqui, Miriam e Arão, escolhidos por Deus para serem líderes, eles ficaram enciumados, porque Deus disse a Moisés que escolhesse homens para ajudá-los na liderança. E Miriam e Arão ficaram preocupados em perder a liderança. E por isso reclamaram. Deus fala só por Moisés? Ou fala por nós também? Então, como quem diz assim, Moisés acha que ele é melhor do que a gente? E Deus ouviu essa murmuração. Nós temos que entender que quando um servo de Deus foi ungido por Deus, ele é dirigido por Deus. E Moisés assim o era. E a questão de Miriam e de Arão é uma questão que assim nos leva a preocupação, o respeito às nossas palavras contra o servo de Deus. Uma vez o pastor fez uma reunião de reavivamento, porque a igreja dele já era o 2º ano e não tinha frutos. O pastor disse: o que está acontecendo, hein? Eu estou nessa igreja há 2 anos e eu não vejo batismo, eu não vejo a liderança se envolvendo nos trabalhos. E o pastor então fez aquela grande reunião, uma vigília. E quando foi no meio da vigília, o pastor disse assim: olha, gente, eu estou preocupado com a nossa igreja e eu acho que tem problemas acontecendo de forma pessoal. Então eu fiz essa reunião para que Deus nos ajude, o Espírito Santo nos ajude a resolvermos nossos problemas pessoais, nossa insatisfação, nossa murmuração. O pastor disse: se alguém quiser falar, eu dou direito agora a pessoa usar a palavra. Houve um silêncio geral na igreja. Todo mundo se olhou. Até que o homem mais influente da igreja se levantou e disse: pastor, a igreja não vai prosperar enquanto eu estiver insatisfeito com o senhor e estiver falando mal do senhor pelas costas. Eu quero lhe pedir perdão, quero pedir ao senhor um abraço de perdão, que a igreja saiba que eu estou me retratando diante do senhor. O pastor disse: meu irmão, eu nem imaginava isso, mas o irmão está sendo inspirado por Deus a pedir perdão, eu lhe perdoo de coração. Venha aqui me dar um abraço. E os dois se abraçaram. Seguiu-se outra confissão entre 2 irmãos da igreja e mais outras confissões. De repente a igreja toda estava chorando, emocionada, e os irmãos se abraçando e se perdoando uns aos outros. Muitas vezes precisamos que Deus faça isso conosco, toque em nosso coração para enxergarmos assim a nossa forma inquieta de estarmos nos dirigindo ou nos conduzindo na obra do Senhor. Ellen White, em Meditações Matinais, de 1995, página 265, ela diz o seguinte: olha, não vos torneis descuidados, separando-vos da fonte da vossa força, cuidai dos vossos pensamentos, cuidai de vossas palavras, procurando glorificar a Deus em todas as coisas que empreenderdes. É muito importante isso, a gente cuidar de nossas palavras. Nós somos o Senhor de nossas palavras enquanto elas estiverem aqui. Mas depois que as palavras saem daqui, nós somos escravos das nossas palavras. É muito importante isso. Eu me lembro que na igreja uma vez, uma irmã ligou para outra, e uma delas estava ali numa reunião da ASA, e ela ligou para outra e perguntando uma coisa, em seguida despedido, desligou o telefone. Mas a irmã que estava na reunião da ASA não percebeu, ela não desligou o telefone. E ela botou o telefone sobre a mesa, com assim, a parte visível para baixo, e continuou falando, e começou a falar mal. Porque essa irmã, ela pensa que manda em mim. Quem ela pensa que é? Liga para cá uma hora dessa para dar o palpite dela. Ela que vai procurar a turma dela. E a outra irmã não havia desligado o telefone, ouviu tudo. Gente, foi uma situação desagradável, porque a irmã saiu da casa dela, foi até a igreja para tirar satisfação com aquela que havia dito as palavras erradas, tá vendo? Então nós temos que cuidar muito das nossas palavras. Miriam e Arão tiveram assim, o descuido de falar contra Moisés. Pergunta 4. O texto diz que Deus ouviu a reclamação de Miriam e Arão. O que Deus fez?
Vamos à resposta? Números 12, 14 a 13. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Miriam e Arão. E ambos saíram. E disse Deus assim: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque agora eu quero dizer a vocês, por que vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão. E eis que o Senhor se retirou, e Miriam se viu leprosa, branca como a neve, e olhou para Arão, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, nós agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, rogo-te que a cures. A resposta é, o texto diz que o Senhor assim reagiu contra Miriam e Arão. Por que Deus foi tão severo? Resposta: Deus chamou a atenção de Miriam e Arão, e Miriam ficou leprosa. E esta severidade divina nos mostra que nós não podemos falar contra os ungidos do Senhor. Moisés era um homem tão submisso a Deus, que foi tratado como um amigo de Deus. Um homem que tinha um relacionamento com Deus perfeito. Chegou a dizer: Senhor, eu queria ver o teu rosto. Deus disse: não pode ver o meu rosto, Moisés. Nenhum homem pecador pode ver o meu rosto, senão você morreria. Mas eu vou passar por você e você vai me ver pelas costas. E essa visão de Deus embranqueceu todo o rosto de Moisés, quer dizer, a barba de Moisés, os cabelos, e o seu rosto emitia uma luz que ele teve que colocar um véu na frente. Tamanha era a proximidade de Deus com Moisés. E Deus disse para Miriam e Arão: vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo? Queridos, isso é muito sério, tá? Essa condição de Miriam ser mencionada no texto bíblico, primeiro que o nome de Arão, significa que foi Miriam que começou a queixa. E ela contaminou Arão com a sua queixa. Isso nos dá uma lição. Muitas vezes as pessoas falam contra alguém e nós vamos embalados por essa queixa e assim acabamos também assumindo esse pecado de falar contra o servo de Deus. Uma vez um ancião convidou um pastor para almoçar na casa dele. Quando o pastor estava almoçando, o filho do ancião, menininho dos seus 7 aninhos, começou a olhar para o rosto do pastor, olhava de um lado, olhava do outro, e o pastor ficou incomodado. O menino largou o prato, foi num canto da mesa e ficou olhando o pastor de lado. E o pastor disse: Tiago, o que está acontecendo? Por que você está me olhando tanto assim? O menininho disse para o pastor: sabe o que é? É que meu pai falou que o senhor é um pastor de 2 caras. Eu estou procurando, cadê a sua outra cara? O pai quase morreu de vergonha. Está vendo? Falar contra o ungido de Deus na frente da família ou na frente de outras pessoas é algo assim que nós temos que tomar muito cuidado, porque pode justamente criar uma situação. Não é somente contra o servo de Deus, contra outras pessoas também. Nossa insatisfação pode gerar um prejuízo para a gente mesmo. Juca chegou em casa, era um menino dos seus 10 anos, chegou em casa nervoso: pai, o Zeca, eu desejo tudo de mal para ele. Ele gozou de mim na escola. O pastor: pai, se eu pudesse eu matava o Zeca. O pai disse: calma, filho, não posso ter calma, pai. Ele me humilhou na frente das outras pessoas. Eu desejo que ele morra. O pai disse: filho, vem cá. Olha, lá no varal tem uma camiseta branca que a mamãe colocou. É a sua camiseta. Imagine que aquela camiseta é o Juca. O pai tem aqui um saco de carvão. Eu quero que você pegue cada pedaço de carvão e jogue naquela camiseta como se fosse o Juca. Cada uma que acertar é o Juca, é como se o Juca tivesse recebido esse torrão de carvão aqui. O menino ficou lá, o saco cheio, e o menino achou boa a brincadeira. E começou a mirar e jogar aquele pedaço de carvão naquela camiseta, acertou uns 10. E o pai depois estava de longe olhando, viu que o menino terminou, o saco de carvão estava no fim. O pai foi lá e disse: e então, filho, está mais aliviado agora? Agora sim, pai, parece que eu acertando
aqueles pedaços de carvão naquela camiseta, como se fosse o Juca, me deu um alívio. O pai disse, vem cá, filho, vem cá um pouco no quarto. Chamou no quarto, lá tinha o guarda-roupa com um espelho bem grandão. O pai disse, olha para o espelho, filho. Quando o menino olhou, ele olhou e disse, pai, que é isso? Só dava os olhinhos brancos e os dentinhos dele brancos. Toda a fuligem preta do carvão tinha impregnado no rosto e na roupa ali do Zeca. O pai disse, filho, quando a gente deseja o mal para outra pessoa, quando a gente emite uma palavra de maldição, ou de desagrado, ou de insatisfação contra outra pessoa, nós é que ficamos com a fuligem, o resultado ruim vem sempre para a gente. O menino ficou impressionado. E é uma lição para nós também. Toda vez que nós emitimos uma palavra ruim contra um servo de Deus, contra um irmão da igreja, contra um vizinho nosso, contra um parente nosso, nós é que acabamos recebendo também os restos daquilo que desejamos de mal. Por isso, a insatisfação, a inquietude contamina as outras pessoas. Que Deus nos ajude, possamos ser abençoados para nos equilibrarmos em nossas palavras e em nossa insatisfação e inquietude. Deus querido, obrigado, porque essas lições vêm para o nosso viver diário. Ajuda-nos, Senhor, a dominarmos nossos sentimentos, nossas palavras. Ajuda-nos a sermos equilibrados e estarmos ligados no Senhor, que é a nossa fonte do amor. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Amém.